Olá, tudo bom? Vou começar mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito do assunto referente ao Evangelho dos Pobres. Eu vou falar sobre as coisas que estão acontecendo e vou continuar sobre o assunto dos vídeos anteriores. É referente à questão do significado da palavra anjo, o que são anjos segundo a Bíblia. Daí, fazendo aqui uma autoanálise novamente, eu vi que anjos podem ser nuvens, como eu tinha feito o vídeo anterior e citado o livro de Marcos e o livro de Apocalipse. E no versículo do livro de Apocalipse está escrito numa parte do versículo, vestido de uma nuvem. Então eu estava querendo descobrir o que significava essa expressão, vestido de uma nuvem. Então eu cheguei à conclusão, agora que eu estava em offline, baseado nisso que eu tenho falado, descrito, que nuvens significam anjos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava vestido de anjos. Então, eu vou voltar de novo a falar sobre o tema e vou falar sobre outros assuntos, né? Que nem aconteceu hoje, eu estava na fila do caixa, né? Que eu fui comprar umas frutas, né? E a fila tava grande, né? E tinha 3 caixas funcionando lá no varejão, né? No sacolão. Daí eu entrei na fila e tinha um homem na minha frente, né? Daí ele pegou e foi mais para o caixa do meio, né? Daí eu vi que ele não ia no caixa que eu tava querendo ir, eu peguei e avancei, né? Daí quando avancei, ele olhou para mim assim com uma cara, né, de bunda mole, né? Daí eu parei assim, nem tava entendendo o que tava acontecendo, né? Daí ele começou a falar comigo, né? E daí eu fui falando com ele, eu nem lembro o que eu falei, né? Mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Mas antes disso, eu até perguntei para ele, o senhor vai passar? Ele, eu tô na fila, né? Daí eu falei, desculpa, né? Daí começou a falar, a filha é única, que não sei o quê. Daí eu achei estranho, né? Mas o que eu percebi? Eu percebi que por causa de uma coisa insignificante, o cara começou a me ofender lá, depois me chamou de ignorante, de burro, de idiota, assim, para a mulher que estava na frente dele, porque eu estava falando que a filha não era a única e ele falou que era a única, mesmo sendo a filha única que fosse. Se o cara quisesse ir no caixa, ele pegava e ficava parado num ponto aonde, quando fosse desvaziar algum dos caixas, ele pegava e ia. E não, ele foi na direção do caixa central. Eu achei que ele ia usar aquele caixa. E depois o cara ficou me ofendendo. Daí, antes, né, de começar a me ofender, eu falei, não, eu quero ir nesse caixa. E apontei o caixa que eu queria ir para ele, porque eu não sou obrigado a ir no caixa que ele quer que eu vou. Daí depois ele veio com essa aí grosseria aí, depois também peguei, eu nem, sabe, eu fiquei me segurando para não arranjar briga, né? Porque a gente não pode fazer isso, né? A gente que é cristão, mas dá uma raiva, porque são tudo cara idiota, imbecil, que quando começar a implantar a marca da besta, esse daí é o primeiro que vai lá dar a mãozinha lá pro diabo colocar lá o
o chip lá na mão dele, lá para ele continuar vivendo a vida miserável, medíocre dele. Então essas pessoas aí, eu quero distância. Não quero mais, não quero mais, sabe? Eu já tô com o saco cheio já. Eu vou começar a fazer meus estudos aqui, me preparar para me sair fora disso aqui, porque isso aqui vai ser inferno. Quem estiver morando em cidade vai ser obrigado a colocar a marca da besta. E se não colocar a marca da besta, vai vir esses bestas aí, esses caras, e vai denunciar, ó, tá vendo aquele lá, ó? Aquele lá não pôs, daí vai vir polícia, vai vir justiça, vai vir tudo atrás de vocês para obrigar vocês a pôr a marca da besta, por causa desses imbecil aí. Então, eu vou me preparar, agora eu também já cansei já. No final do mês, se Deus quiser, vou pegar meu computador, colocar meu computador aqui na sala e vou começar a pesquisar e vou ficar 3 anos, porque acho que ainda tem uns 3 anos ainda até 2030 que a gente ainda vai ter um pouco de liberdade. Mas acho que a partir de 2027, acho que já vai até acabar o dinheiro de papel aqui no Brasil. Então eu vou pegar, vou sentar ali, vou ficar o dia inteiro pesquisando, arquitetando, para mim ir lá pro Amazonas, ficar lá dentro do meio do mato lá e ficar longe dessas pragas aí. Daí o cara pegou, na maior cara de pau, esses caras é muito burro, é muito idiota falando pra mulher, porque ele tava falando que a filha é única. A filha é única, tudo bem, mas sabe por quê? Eu avancei para ir ali no caixa, o cara devia estar já preparado para ir no caixa que ele estava achando que eu ia furar fila. Eu não estava furando fila. O cara estava indo na direção do caixa central, tinha 3 caixas. E os 2 caixas da ponta estavam mais livre e ele estava lá no meio, dando a impressão que ia entrar no caixa que estava mais cheio. E depois, só porque eu avancei um pouquinho, o cara começou a discutir comigo. Ele devia ter ficado quieto. Daí eu peguei, depois que ele foi embora, eu xinguei mesmo. Daí eu xinguei, mas ainda bem que ele não ouviu, porque daí ia sair mais confusão. Daí ia virar escândalo, o pessoal lá do Sacolão me conhece. Mas eu xinguei. Daí eu abri aqui o WhatsApp, porque eu fui falar com uma pessoa, e daí, na hora do áudio, eu tava falando o que tava acontecendo e xinguei mesmo. O que eu vou fazer? Vou embora disso aqui, porque esse povo aí é tudo ignorante, é tudo imundo. Vão tudo pros quintos dos infernos quando morrer. Deus não vai salvar essas pessoas, porque essas pessoas tá tudo endemonizada, só pensa no materialismo, são tudo sociopata. Então aqui agora eu vou mostrar o que eu vou fazer para quando eu estiver preparado, eu ir lá para o meio lá da selva amazônica, que lá não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Daí quem quiser colocar a marca da besta, que coloque. Eu vou me preparar, não sei se vai dar certo ou não, porque é um monte de coisa, não sei se eu vou falar tudo, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou começar a falar sobre os cursos, que tá tudo aqui já preparado, e vou colocar nos vídeos, eu vou fazer a minha parte. Quem quiser assistir, aprender o conteúdo, fique à vontade. Agora, quem não quiser, que se exploda. Então, aqui, eu vou começar a falar sobre a questão da segunda parte do vídeo que eu fiz falando sobre os anjos. Como eu tinha falado, eu cheguei à conclusão que essa parte de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, onde está escrito vestido de uma nuvem, quer dizer que Jesus Cristo estava vestido de uma nuvem. Só que eu não falei o significado da nuvem no outro vídeo. A nuvem significa os anjos, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo está vestido com os 7 anjos da igreja de Apocalipse, que são os anjos do bem, é os anjos que ele se comunica. Então Jesus estava vestido com os anjos do bem.
Então, este vestimento é a armadura de Jesus Cristo quando ele voltar aqui para destruir essas pessoas que não, sabe, tá do lado do diabo. Essas pessoas estão do lado do diabo. Então, eu estou fazendo um favor aqui. Vou mostrar tudo que eu aprendi sobre a Bíblia e os livros que eu vou mostrar aqui, que eu vou aprender e mostrando as coisas ao mesmo tempo, e vou fazer os vídeos assim. E depois eu vou pegar o computador e vou me preparar, e depois, quando chegar a hora, quando não der mais para ficar aqui nesse inferno, daí eu vou lá para o Amazonas. Vou ficar lá não precisa de dinheiro. Como é que você vai ter dinheiro? Você vai precisar de dinheiro dentro do Amazonas, lá dentro da floresta? Não vai. Então, você não, quem não botar a marca da besta não vai poder comprar e vender, como está escrito Apocalipse 13. Então, vamos começar aqui. Vou continuar aqui, ó. No vídeo passado eu vou recapitular, eu falei sobre o livro de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Então verão vir o Filho do Homem, com F maiúsculo, nas nuvens, com grande poder e glória. Então aqui eu fiz uma alusão e fiz uma comparação com o livro de Apocalipse, capítulo 10, 1, porque eu vi que são dois assuntos parecidos, pertinentes. No livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Está vendo? Está em parábolas. Nós temos que decifrar estas parábolas. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Olha só, agora me veio, essa última parte que eu li, me veio um pensamento agora muito interessante, porque eu ainda não tinha esclarecido sobre este assunto aqui. E os seus pés como colunas de fogo. Ou seja, agora eu me lembrei que lá em Salmos tem um versículo que fala que os pés de Jesus está na terra, ou seja, a terra, aqui o nosso planeta, é o escabelo do pés de Jesus, é o banquinho. Então, eu acho que se eu pegar aquele versículo em Salmos, eu consigo encaixar aqui nessa última parte. Eu nem tinha pensado nisso, porque aqui está falando de pés e de colunas e fogo. Ou seja, se os pés de Jesus é como fogo, então a terra vai pegar fogo. Então, é isso que está querendo dizer. Dá para enquadrar nos versículos que falam sobre a questão da destruição da terra, principalmente no livro de Apocalipse. Ó, e os seus pés, tá vendo? Como colunas, tá vendo? Os pés de Jesus numa forma figurado, é considerado como colunas de fogo. Ou seja, aqui está querendo dizer que a terra vai pegar fogo, como está acontecendo, como estou relatando, que aconteceu comigo. Então, aqui eu fiz essas comparações, né? Daí eu peguei aqui, por exemplo, a questão de vir, que é ver. Existe a mesma palavra em Marcos e em Apocalipse, nesses versículos que eu estou lendo. Olha só que coincidência. Aqui está dizendo filho do homem, aqui está dizendo anjo forte. Filho do homem e anjo forte é Jesus Cristo. E aqui também Marcos está dizendo verão vir. E em Apocalipse está escrito: E vi outro anjo
que descia do céu. Então, esse verão vir significa que Jesus está descendo do céu, fazendo essa comparação. Vestido de uma nuvem. Eu já falei sobre isso mais detalhado no vídeo anterior. Então, esse eu vou colocar como se fosse o vídeo 1. Né? Seria o vídeo 1 esse aqui, e o outro vídeo que eu fiz vai ser o vídeo. Eu vou usar, acho que o mesmo título e vou botar vídeo 1 nesse aqui. E depois eu vou falando mais a respeito do assunto nos próximos vídeos. Mas aqui eu só estou dando uma recapitulada. Vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, está vendo? Ó, vestido de uma nuvem. Jesus está assim, o que o apóstolo João de Apocalipse estava vendo era Jesus vestido de uma nuvem. Ou seja, essa nuvem também significa os anjos. Porque aqui está falando dos anjos. O anjo forte. Esse anjo forte, Jesus estava vestido desse anjo forte. Então, basicamente, Jesus, ele estava integrado junto com os anjos e os anjos estavam integrados junto com eles. Quais anjos? Os anjos das 7 igrejas de Apocalipse, como está escrito em Apocalipse capítulo 1. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro curso aqui. Eu só vou demonstrar agora, mas eu vou depois ficar falando sobre várias vertentes. Então, eu vou apresentar sobre a área de pastagens e alimentação animal. Por quê? Porque quando acontecer esse fator, quando a terra estiver pegando fogo, e se a gente estiver ainda vivo aqui na terra, nós temos que se proteger. É claro que quem é pré-tribulacionista vai falar que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas nós sabemos que existem duas igrejas, a igreja do bem e a do mal. A igreja verdadeira, que é a igreja dos pobres, e a igreja falsa, que é dos ricos, né? Então, é muito complexo. Jesus vai ter que separar uma igreja da outra, né? Para poder preservar uma e como é que se fala? Condenar a outra, julgar a outra, castigar a outra igreja. São duas igrejas, isso eu não vejo ninguém falando, né? Porque as pessoas acham que tá dentro de uma instituição religiosa, tá salvo. A igreja institucional é verdadeira, mas não é assim, né? Jesus vai ter que tirar as pessoas de dentro das igrejas, porque elas estão contaminadas, como eu posso provar, pegando os versículos da Bíblia que eu conheço, e salvar a igreja, que é o corpo humano. Então são diferentes os aspectos, mas cada um tem sua interpretação. Então vou falar do curso da seleção de forrageiras agora. Vou apresentar o curso para depois começar a ministrar esse curso nos vídeos. Quem quiser assistir, tá liberado. Agora, quem não quiser assistir, aí é por sua própria conta e risco, porque eu quero ir preparado lá para o Amazonas para me produzir minha própria comida sem precisar de dinheiro, de sistema financeiro, econômico, porque para quem tiver no período da grande tribulação vai ter que colocar a marca da besta, como está escrito em Apocalipse 13. Então esse aqui é o primeiro curso, seleção de forrageiras. Ele é um curso muito bom. Ele é um manual com várias páginas. Eu vou dar uma pincelada aqui agora. Daí eu vou mostrar os outros. São vários cursos da mesma série de pastagens e alimentação animal.
porque se a gente for, se eu for morar lá no Amazonas, né? Eu vou fazer amizade lá com o pessoal que mora lá. Eles já estão acostumados a viver lá sem dinheiro, porque eu já fui lá em 2022, eu vi como é que eles vivem lá. Já tô, tá vendo? Já tô me preparando desde 2012. Agora quem tá aí de bobeira, aí marcando bobeira, daí vai acontecer igual aconteceu com Noé. No tempo de Noé, todo mundo ficava cuidando da vida, achando que podia fazer o que quisesse, que Deus estava aceitando. Mas aí quando Deus destruiu o mundo, daí só sobrou Noé e a família dele só. Aqui, ó, nós vamos falar sobre as pastagens no Brasil. Nós vamos aprender, né? Plantas forrageiras, importância do estudo das espécies forrageiras. Depois vamos falar sobre combinando fatores. Este curso aqui, ele vai ser o pontapé inicial do nosso projeto, ou aliás, do meu projeto, né? Porque eu vou fazer isso para mim, né? Agora quem quiser participar pode ver do que se trata vendo os vídeos, né? Mas ao mesmo tempo que eu tô fazendo os vídeos, eu tô fazendo todo o procedimento, eu tô aprendendo, né? Então, uma coisa vai levar a outra, é o máximo que eu posso fazer, porque quando eu for para lá, quem ficar aqui, eu não sou obrigado a ajudar. Eu vou ajudar quem tá lá comigo, lá no meio da selva, lá, quem acredita nessas coisas que estão escritas na Bíblia. Aí sim, daí eu ajudo. Agora quem tiver aqui, desculpa, o problema é de cada um. Nas últimas décadas, têm sido formados anualmente no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de novas pastagens. Uma parcela considerável desta área formada tem-se perdido por causa do mau manejo. Mas existe um fator de importância para que uma pastagem seja produtiva. A espécie forrageira escolhida deve ser adequada para as condições de clima, solo, topografia da propriedade. O objetivo deste curso é estudar os fatores que devem ser considerados na seleção de uma forrageira para a formação de pastagens. Está vendo como esse curso é importante, ó? Você não pode perder. Eu ainda tô tendo a boa vontade de mostrar esse curso na íntegra, mostrar em formato de texto que eu vou organizar aqui. Só estou esperando chegar eu vou ter que comprar os equipamentos, chegar aqui, arrumar. Vou mostrar fazendo a leitura igual eu estou fazendo agora. Vou mostrar no formato de filmagens. Tem 60 minutos as filmagens desse curso, mostrando na prática, para a gente visualizar. É um curso completo. Agora a pessoa tem que ter bom senso, boa vontade, vocação de querer se salvar, porque a pessoa tá achando, a pessoa nem tá achando, porque as pessoas nem tá imaginando o que tá para acontecer, o que tá acontecendo. A pessoa só sabe viver nesse mundo mundano, socialista, daí a pessoa acha que indo na igreja, vai lá, acha que Deus está concordando com o modo de vida que ela vive, mundano e cristão ao mesmo tempo, e acha que é os escolhidos, né? Tudo bem, mas é aí que tá. Aí que tá o processo, né? Porque o que eu tô falando, eu
eu mostro dentro da Bíblia. Eu não tô falando assim, coisa que não é verdade, que eu tô imaginando. Tudo que eu tô falando tá acontecendo e vai acontecer, e já aconteceu também. Tanto é que eu tô fazendo aqui a análise desse tema que eu propus, né, para esses vídeos. O que são anjos segundo a Bíblia. Então, estou utilizando a palavra de Deus segundo a Bíblia. Como está escrito aqui, nos Evangelhos dos pobres, em Salmos capítulo 10, que fala dos ímpios. Vamos lá, então. Vamos falar dos ímpios agora. Em Salmos, deixa eu abrir minha Bíblia aqui e procurar as páginas. Vamos falar dos ímpios, os que não têm piedade, porque todo mundo tá desse jeito. E o Salmos capítulo 10 só fala dos pobres aqui. Acho que tem no mínimo de 5 a 10 versículos aqui que tem a palavra pobre. Então, eu já li, por isso que eu anotei aqui, porque eu já li e já vi. Então, vamos reler de novo. Ó. Salmos capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Porque estás ao longe, Senhor? Interrogação. Porque te escondes nos tempos de angústia? Interrogação. Tá vendo? São duas perguntas que nós temos que responder. Mas para responder, nós temos que usar o capítulo inteiro de Salmos, capítulo 10. E, se possível, outras partes da Bíblia. Tá vendo? São duas perguntas para resolver. Quais são as perguntas para solucionar? Por que Deus está tão longe? Está escrito aqui, é uma pergunta. Em Salmos capítulo 10, versículo 1. Qual que é a segunda pergunta? Por que Deus se esconde nos tempos de angústia? Está vendo? Os tempos de angústia são os tempos que as pessoas estão angustiadas. Quais são as pessoas? Todas as pessoas que acreditam em Deus, porque quem não acredita em Deus, para uma pessoa fazer o mal, ela não acredita em Deus. Eu estou falando sobre esses assuntos, mas eu estou mostrando segundo a Bíblia. Tem gente que não faz isso porque a pessoa, quando está brigando, fazendo coisa errada, nem lembra da palavra de Deus que está escrito na Bíblia, nem lembra que existe. A pessoa nem entende, nem sabe o significado do livro da Bíblia. Então, é tanta coisa errada. A pessoa fala que é cristão, mas nem abre a Bíblia para ler. Daí ela quer viver no modo sociopata e no modo cristianismo falsificado da palavra de Deus. Vamos lá, vamos tentar resolver agora essas duas perguntas aqui, utilizando o versículo 2. Os ímpios, tá vendo, ó? Já entrou a palavra ímpios, por isso que eu escrevi no meu caderninho, porque quando eu li o capítulo 10, eu já vi que tinha relação com os que não têm piedade. Vamos ver quem são esses impiedosos. Os ímpios, na sua arrogância, está vendo? As pessoas são tudo arrogantes. Perseguem furiosamente o... Imagine quem... Pobre. E quem é pobre
Sou eu. Por quê? Porque fiquei morando 4 anos na rua, ainda sou pobre, porque eu tinha condição financeira boa, perdi tudo. Agora eu só me dedico às coisas de Deus e vivo do jeito que tem que viver, comendo e bebendo. Esse é o evangelho dos pobres, não é evangelho de outros segmentos. Não vou ficar fazendo jejum, eu só faço jejum se precisar. Se Deus e Jesus falar para mim, agora você vai voltar a morar na rua, não vai ter dinheiro, daí eu vou fazer jejum. Caso ao contrário, eu não vou fazer jejum à toa. Tá vendo a diferença? Opa. Bati aqui no carregador aqui. Tá vendo a diferença? De pensamento, de compreensão? Quando eu for lá pro Amazonas, lá, quando eu não tiver mais chance de ficar aqui, porque vai ficar, já tá insustentável. Imagine quando mudar totalmente o modo de vida das pessoas, como tá acontecendo assim de uma hora para outra. Porque vai acabar com esse mundo que a gente está acostumado a viver, que a gente vive, que a gente conhece. A percepção do mundo vai acabar. Vai ser um mundo totalmente diferente. E as pessoas não estão enxergando isso. Vai ser assim, ó. De uma hora para outra. Vapt-vupt, assim, ó. Vai chegar uma hora ou você põe a marca da besta ou você fica excluído da sociedade, do mundo. Eles já criaram até chip, a Neuralink lá do Elon Musk, que se conecta com várias estruturas. As pessoas vão ser obrigadas a pôr o Neuralink para poder ficar usando a internet, que agora vai ser internet quântica, computador quântico, e a mente da pessoa não vai conseguir se adaptar com a velocidade da internet quântica, computador quântico. Daí vai ter que botar chip na cabeça. Daí, como as pessoas é viciado em celular, em computador, internet, é viciado em tecnologia, vai todo mundo querer pôr. Daí a pessoa vai ficar com a marca da besta dentro da cabeça, vai ser obrigado. Daí você vai ter que ficar vivendo aqui nessa sociedade. Já é melhor dentro das cidades grandes. Vai ser o pior lugar do mundo para você ficar, vai ser dentro de uma cidade. Já não tá vendo o que tá acontecendo? Não viu esse caso que eu falei agora, a ignorância do homem? Por causa de nada, o cara veio brigar, discutir, tirar a minha paciência. Por causa do nada, vai ser isso toda hora. Toda hora é isso. As pessoas só pensam nas coisas material. Por isso que eu só tô aqui ainda porque eu sou obrigado. Ainda não tô sendo mais obrigado ainda do que eu sou obrigado. É isso que eu tô querendo dizer. Então, enquanto eu estiver aqui sem precisar botar a marca da besta e conviver com esses trouxa aí idiota, esses débil mental, esses malucos, então eu fico aqui sossegado. Deus e Jesus tá me dando a oportunidade de eu ficar aqui sem eu precisar ficar me matando, igual essas pessoas aí que só ficam o dia inteiro pensando nas coisas do mundo. Então eu fico aqui pensando nas coisas de Deus. Então quem que tá fazendo certo, quem que tá fazendo errado nesse momento? Daí quando eu não puder fazer mais, que eu for obrigado a botar a marca da besta, porque eu não vou me matar, não vou me suicidar. Eu vou esperar Deus e Jesus me chamar, me levar pro paraíso, aí sim eu vou. Mas enquanto isso, porque eu não sou maluco igual eles, então eu tenho que procurar um lugar para me esconder, para me ficar longe dessa raça maldita aí, que é tudo inimigo. Não existe
Não existe assim uma... Aqui na Terra, nesse mundo, não existe uma comunhão entre as pessoas. Está escrito na Bíblia. E eu estou mostrando aos poucos. Eu vou ficar em Salmos capítulo 10, versículo 1 para mostrar os ímpios. Versículo 2. Os ímpios na sua arrogância, está vendo? Ó? Todo ímpio ele é arrogante. Todo mundo que você vê que está fazendo mal para você, mesmo que você assim faz alguma coisa sem querer, a pessoa vem para cima de você, ele é arrogante. Até escrito aqui, ó. A palavra já me levou aqui, ó. Eu nem pensei, antes de começar esse vídeo, eu nem imaginei que eu ia entrar em Salmos capítulo 10, versículo 2. E olha o que aparece aqui, ó. Os ímpios, os arrogantes. Tá vendo como a conversa é semelhante? Ó, olha só. Os ímpios na sua arrogância perseguem, tá vendo? Furiosamente. O que aconteceu comigo agora? Eu tava ali sem querer, só porque eu pensei em ir lá no caixa que eu queria ir. O homem que tava na minha frente pegou, me olhou assim dos pés à cabeça, assim, fez assim, ó. Ó. Daí eu já vi que tinha alguma coisa errada, mas eu nem tava entendendo o que tava acontecendo. Daí eu, com uma humildade, eu cheguei pra ele e falei, o senhor tá na fila? Daí ele começou a falar comigo, né? Cara carrancuda, né? Você, eu tô na fila, aqui é fila única, assim, coisa assim, né? Levantando o braço, a mão. Daí eu fiquei falando pra ele, não é fila única. Daí ele começou a brigar comigo porque ele queria ter razão. Tudo bem, ele podia até ter razão. Daí ficou falando, não, sempre foi fila única aqui. Então por que não fica numa posição que eu tava atrás dele, com o carrinho? Fica numa posição que dê a impressão que ele está esperando algum caixa ficar livre. Daí não, ao invés disso ele vai para o meio dos 3 caixas que tinha, dando a impressão que ia ir para o caixa do meio. Então eu nem me toquei. E depois criou essa confusão aí. Ó, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Tá vendo? O exemplo que eu acabei de dar tá escrito aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 10 de Salmos, ó. Por isso que nós não podemos ficar do lado dessas pessoas, senão a gente vai pro inferno junto com eles. Eu quero me mandar, se eu estiver vivo até 2030, eu quero estar lá dentro da floresta amazônica. Aqui, ó, vou até apresentar agora, ó, o segundo curso aqui, ó, o segundo curso da série Pastagens e Alimentação Animal, ó. Ó a grossura, ó, do curso, ó, que nós vamos aprender e estudar, ó. Recuperação de pastagens, ó. Eu quero saber disso aqui, ó. Que aqui, ó, tem um animal, ó, eu vou matar e vou comer, ó. Tá escrito na Bíblia, eu posso fazer isso. Então eu vou estar lá no Amazonas, lá criando animal, se Deus quiser. Daí eu mato, como, dou para meus amigos lá. Eles comem, eles me ajudam. Aí sim, é isso aí que Deus quer ver. Deus não quer ver as pessoas ir na igreja, comunhar, depois sai da igreja, fala que é cristão, e depois pega e fica fazendo essas coisas aí. Fica atormentando os outros, e depois tem conta de banco individual, tem senha individual. A igreja não é isso não, a igreja é comunhão. Se eu tenho uma conta, todo mundo que é da igreja tem que saber a senha, tem que saber quanto eu tenho no banco. Eles acham que é assim, facinho, né? Eles acham que é tipo enganar trouxa, né? Eles acham que é assim, né? Se tá escrito na Bíblia que não pode juntar tesouro, daí você tem uma conta individual, particular, no banco, que tem sabe lá quanto dinheiro no banco.
A gente ouve aqui, eu tô vendo na internet várias pessoas que são religiosas que ganham assim 120 mil por mês, 70 mil por mês. Teve até um que eu vi que estava ganhando 1 milhão lá no Rio de Janeiro. Lá, eu nem sei os nomes agora, eu esqueço. Eu nem vou falar os nomes. O cara tava ganhando 1 milhão por mês. Como é que pode um negócio desse? Sem contar os que quer trocar helicóptero, avião, os que tem não sei quantas mil igrejas espalhadas por aí. Aí é complicado, né? Então, tá aqui, ó. Eu tô mostrando aqui, ó, minha conta bancária, ó. Isso aqui que é minha conta bancária, ó. Ó, tá vendo, ó? Vai ser a recuperação de pastagens para criar animal, para mim poder criar animal, matar e comer e dar para as pessoas que estiver lá do meu lado lá. Aí sim. Eu vou até falar um pouco aqui do curso aqui, da introdução. As técnicas de recuperação de pastagens são mais simples, de menor custo e trazem resultados mais rápidos que a renovação, ou seja, o replantio de uma pastagem que se degradou por manejo inadequado. Está vendo? É sobre isso que você tem que aprender, ó. É isso que você tem que saber. Não é ficar vivendo a sua vida aí e deixar os outros aí te enganar, te enrolar. Porque quando quando a gente fica doente, quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente fica na rua, daí eles não ajudam a gente. Mas aí quando eles ficam doentes, eles ficam precisando de dinheiro, o que acontece? Eles ficam pedindo. Daí, quando eles ficam doentes, quando a gente fica doente, eles falam pra gente procurar a Bíblia. E daí, quando eles ficam doentes, eles vão lá no Albert Einstein, lá no Sírio-Libanês, gasta 1 milhão lá por dia, lá de diária, para curar uma dorzinha de dente, uma dor de cabeça. Os caras gastam 1 milhão de reais e você não. Você tem que ir buscar a Bíblia. Então, a conta não tá batendo, a conta não tá fechando. Então, por isso que eu tô falando, eu vou me preparar a partir de agora. Já tô me preparando, não quero nem saber. Eu vou botar esse computador aqui e vou ficar o dia inteiro pesquisando. Vou tentar achar um lugar lá dentro do Amazonas que eu consiga, pelo menos, se não conseguir fazer essa operação, montar esse negócio, me estruturar lá dentro, pelo menos eu consigo ficar lá no meio lá do pessoal lá, que eu acho que esses grandes aqui da Terra, né, esses caras que estão do lado do diabo, não vão lá encher o saco lá com robô, com inteligência artificial, com drone. Não vão lá encher o saco, porque lá pelo menos eu tô dentro da selva, tô dentro lá do espaço que Deus criou. E se eles destruírem a Amazonas, então o mundo vai acabar, porque se destruir o Amazonas, se a Amazonas pegar fogo, acaba o mundo inteiro. Porque aquilo lá só ainda não pegou fogo, não consumiu, porque tem as árvores lá. Porque lá é muito quente. Eu fui lá, nossa, é muito abafado aquilo lá. É muito quente. E a temperatura estava normal, porque lá tem muita árvore, mas é muito abafado. Se eles tirar as árvores, vai para 500 graus aquilo lá. Aí pega fogo. Na linha do Equador, se não tiver árvore, aí vira o inferno lá. Então lá, para fugir, é o último lugar que tem
é ir para o Amazonas. Aqui, como está escrito aqui, ó, no versículo 2, ó. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Não está falando do rico, do evangélico, do cristão, da religião cristã, porque agora eu entendi, são duas religiões católicas. Tem a católica romana e a católica bizantina, do Império Bizantino, que é a católica oriental. Agora que eu entendi que são duas religiões católicas, que eu estava vendo, eu vejo os vídeos, né, falando da história. Daí tem o protestantismo, e são as três religiões: a católica romana, a católica bizantina e a protestante. São três religiões cristãs. E a católica romana e a bizantina, elas não se dão bem, elas têm divergência. Eu vou até ver um vídeo, que eu vi o vídeo falando sobre isso, eu vou rever e vou escrever e vou pegar os pontos e vou começar a falar disso, que eu achei o vídeo muito legal. Acho que depois que eu terminar esse vídeo aqui, que eu lembrei agora, eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer um negócio aqui, depois acho que eu vou ver esse vídeo de novo e vou anotando assim, que eu achei muito legal esse vídeo, explicou bem legal assim a sequência do império religioso cristão, assim, como é que eu posso dizer, o retrato, né, da igreja após o primeiro século, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Não está falando o cristão aqui, não está falando... Porque o cristão, ele é pobre, ele tem que ser pobre, né? Ele tem que ser pobre. Nunca vi cristão rico. Cristão rico não é... Daí eu tenho que ir lá em Tiago para resolver essa parábola que veio na minha cabeça agora. Existe dois tipos de cristão: cristão rico e cristão pobre. Daí, se eu for lá em Tiago agora nós dá sequência. Deixa eu só terminar esse versículo, então. Sejam apanhados nas suas ciladas que maquinaram, tá vendo? É isso que vai acontecer, ó. Eles criam cilada pra gente e eles mesmos vão ser apanhados, porque na hora que eles tiver que botar a marca da besta, eles vão ter que botar a marca da besta. Aí eles já eram. Vamos lá em Tiago, para resolver essa questão do pobre rico e do pobre pobre. Não, do cristão rico e do pobre e do cristão pobre. Tiago é excelente para... Tiago 2 é excelente para resolver isso que eu tô afirmando agora, ó. Ó, presta atenção, tem dois tipos de cristão: cristão pobre e o cristão rico. Vamos lá, ó. Eu vou ler aqui, ó. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, mas até onde der eu vou, ó. Capítulo 2, ó. Tiago, capítulo 2, ó. Meus irmãos. O apóstolo Tiago falando, hein, ó. Meus irmãos. Ele tá falando para quem? Bom, para mim ele tá falando para a igreja, né? Mesmo ele sendo judeu, israelita, ele tá falando para a igreja. Ele é representante da igreja. Apesar que em Tiago aqui tem uma coisa interessante, ó. Eu vou ler aqui, ó, o começo, ó. Epístola Universal de Tiago, ó. Ó, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus, com D maiúsculo, e Senhor, com S maiúsculo, Jesus Cristo, com J e C maiúsculo. Por quê? Por
Porque hoje em dia, pelo que eu estou entendendo, existe vários Jesus. Existe o Jesus da católica romana, existe o Jesus da protestante, existe o Jesus, é tudo um diferente do outro. Jesus dos messiânicos, é um Jesus diferente do outro. O de Tiago é esse aqui, ó. Ó, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Saúde, tá vendo, ó? Aqui, ó, no livro de Tiago, ele está falando, ele citou as 12 tribos. Ele não está citando a igreja. Mas aqui, como eu li, ó, presta atenção. Epístola universal. Então, como é uma epístola universal, então serve para todo mundo, para a igreja e para os judeus israelitas do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Mas como assim? Existe judeu israelita do Novo Testamento? Você está ficando maluco, sacerdote. Existe, porque se hoje existe judeu israelita que é falso, então eles são do Novo Testamento. Só que eles não utilizam o Novo Testamento, porque eles não acreditam, mas eles são judeu israelita do Novo Testamento. Porque eles não são do Antigo Testamento, esses que estão na Israel, eles são falsos. Esses aqui que Tiago está citando são os verdadeiros que não existem mais. Porque, na minha opinião, eles já foram julgados, arrebatados, já estão junto com Jesus Cristo já. Eu não posso afirmar, mas pelo que está escrito na Bíblia, é que nem eu falo, ninguém pode afirmar nada. Por quê? Porque tempos e estações não é dado pra gente, é só o Espírito com E maiúsculo que é dado pra gente. Está escrito lá em Atos, capítulo 1. Está escrito que só o Espírito. Então, tempo e estações é difícil, mas eu acho que o judeu israelita verdadeiro do Antigo Testamento que está na Bíblia dos cristãos já foram julgados e sentenciados, absolvidos. Tanto é que eu acho que esse povo que tá vindo agora com Jesus resgatar a igreja são os judeus israelitas, dos 144 mil que está em Apocalipse 7. Mas isso, sistema religioso, eles não confirmam isso que eu estou falando. Eles não afirmam isso. Que eles querem jogar o povo judeu israelita dentro da grande tribulação. Eu já acho que nem... Bom, a igreja eu não sei, mas eu acho que judeu e israelita não vai passar para a grande tribulação. Eles acham que vão passar. Mas eu acho que os que já foram perdoados, eles já estão junto com Jesus Cristo, que é os 144 mil. Por quê? Porque eu acho que o Apocalipse começou no ano 60 e 70 do primeiro século. Porque Roma, Nero, perseguiu os cristãos no começo do ano 60, da era cristão, da igreja cristã que estava lá em Roma. Tanto é que hoje eu não acredito que exista a igreja de Cristo romana. Porque o Nero matou todo mundo lá. Isso daí está escrito dentro da história do homem, dentro da história da sociedade humana. Está escrito lá nos livros. Nero, ele matou, e dentro da Bíblia também está escrito. Se fizer uma pesquisa assim, dá para achar que Roma, a igreja de Roma já foi extinta, porque Jesus, em Apocalipse, se eu não estou enganado, ele veio só para julgar as 7 igrejas que estão na Ásia.
como está escrito em Apocalipse. Então, meu pensamento é focado nesse aspecto. Pode ser que eu esteja errado, mas eu penso assim. Então, aqui, está vendo? Ó, a epístola ela é universal, é para todo mundo. Mas Tiago, no versículo 1, ele fala só das 12 tribos. Ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ó, olha, agora ele vai falar das 12 tribos. Ó. As 12 tribos que andam dispersas. Tá vendo? Esse livro, ele estava falando para as 12 tribos que estavam dispersas. Mas como está escrito Epístola Universal, então serve para todo mundo. Então vamos lá, vou falar aqui, ó, capítulo 2, vou voltar naquele assunto lá, da igreja pobre e da igreja rica, ó. Não é? Eu estou seguindo uma linha de pensamento correta, ó. Capítulo 2, ó. Versículo 1. Meus irmãos, tá vendo? Ele está falando todo mundo que teria que se arrepender e se converter e ingressar na igreja. Por isso que ele está falando, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, está vendo? Ó? Em acepção de pessoas. O que significa isso? Igreja pobre e igreja rica. Tá vendo? Em acepção de pessoas. Vamos lá. Igreja pobre e igreja rica. No versículo 1 já comprovei, mas eu vou mais fundo agora no negócio. Vamos lá. Se precisar usar o versículo 1 de novo, eu uso. Versículo 2. Por quê? Ó, tá vendo? Agora ele vai explicar, ó, isso que eu tô dizendo. Acepção de pessoas, duas igrejas, igreja pobre e igreja rica. Por isso você tem que ver qual igreja que você tá, na igreja pobre ou na rica. Se essa igreja, se tem muita igreja espalhada por aí, que você frequenta, então é a rica. Vamos ver por quê. Versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, anel de ouro no dedo, muitas casas, muito dinheiro no banco, saúde. Tiago capítulo 1, versículo 1. As 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Muita saúde. Cofrinho cheio, gordo. Muita inteligência, muita capacidade. Ó o aspecto, ó. Versículo 2, repetindo. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, olha só, aqui é rico, é pobre. E entrar também algum pobre com sórdido traje. Olha só, então dentro da igreja tem o rico e o pobre. Tem o rico e o pobre. Vamos lá. Vírgula. Vou passar para o próximo versículo, hein? Continuação do segundo versículo. Versículo 3. E atentardes para o que traz o traje precioso, por que não pode acontecer isso nos dias de hoje?
Porque a igreja rica, ela escolhe, seleciona. A igreja rica não vai pôr um pobre dentro da igreja dela. Porque se ela pôr um pobre dentro da igreja dela, o pobre não tem dinheiro para sustentar a igreja rica. Então, há uma acepção de pessoas. Hein? Com certeza, porque como é que a igreja vai continuar como eu posso dizer agora, continuar ativa se só pobre frequentar a igreja? Um pobre não tem dinheiro para dar dízimo. Ué, eu tô errado? Quando Jesus estava com os 12 discípulos, eles não arrecadavam dinheiro? E Judas não tinha bolsa? E Judas não tomava conta do dinheiro? E Jesus não distribuía o dinheiro para os pobres? E agora, hein? E quem financiava a obra de Jesus? Não eram as mulheres de Lucas 8? Que eram ricas? E agora, hein, meu filho? Como é que fica a situação, hein? Mas vamos lá, o objetivo aqui é mostrar que existe duas igrejas, a rica e a pobre. Vamos lá, vamos ver se eu tô certo ou errado. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se eu consigo agora juntar as peças, hein? Versículo 3. Calma que tá chegando a revelação. Tá chegando. E atentardes. Eu falei que eu ia fazer vídeo só de 1 hora, né? Mas acho que esse aqui eu vou passar um pouco. Para não cortar, né? Eu vou terminar onde eu quero chegar e vou parar. Versículo 3. E atentardes para o que traz o traje precioso. Tem várias opções aqui, mas vamos continuar. Está falando do rico agora. E atentardes para o que traz o traje precioso, ele disserdes. 2 pontos. Assenta-te tu aqui num lugar de honra. Nossa, a igreja tem lugar de honra? Que bacana, hein? Eu não sabia disso. É verdade, agora que eu tô prestando atenção. Uma coisa que eu já li algumas vezes nessa parte e nunca tinha pensado nisso. Vamos lá. E atentardes para o que traz o traje precioso, ele disserdes. Assenta-te tu aqui num lugar de honra. E disserdes ao pobre, agora entra o pobre, 2 pontos. Tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Olha só, hein? O apóstolo Tiago está falando que não pode fazer isso. Então, se a igreja tiver as pessoas ricas e pobres ao mesmo tempo, isso não pode acontecer. Porque um está sentando na tribuna de honra, que é o rico, e o pobre está lá de pé, lá. Olha só. E está com os trajes sórdidos. E ainda tem a questão da pessoa ser tratada como um estrado que fica debaixo do pé do rico. É o apóstolo Tiago que está falando, ó. Ele que está revelando isso que acontece nas igrejas, não sou eu, hein, ó. Olha só, não sou eu, ó. Eu não tenho uma capacidade tão grande de inventar uma coisa dessa, um absurdo desse. Será que é absurdo? Vamos lá, vírgula. Olha só, versículo 2 e 3
É o mesmo versículo, ó, porque tem outra vírgula, ó. Vamos pro 4. Então, versículo 2, 3 e 4 é a mesma coisa, ó. Olha só. É o mesmo pensamento, ó. É o mesmo assunto, ó. Versículo 4, ó. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? Nossa! Não, agora o apóstolo Tiago matou a pau. Ele matou a pau. Ele falou que não pode ter rico e pobre dentro da igreja. Eu tô. Nossa, eu tô. Eu tô assim. Nossa, eu tô sem palavra agora. Eu li várias vezes e não consegui entender essa. Eu nem lembrava dessa parte. Agora que eu li, veio assim. Assim, veio assim, ó. Exatamente, ó. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos. Ele está querendo dizer que não pode ter nem rico nem pobre na igreja, meu. Se você é pobre, você vai na igreja e tiver um rico do seu lado, tá errado. Oh, meu Deus! Nossa! E acho que nem essa parte que eu ia chegar, hein? Mas essa aqui já foi uma bomba super atômica, né? Agora vai ser. Daí quando eu falar o que eu tenho que falar, vai ser a bomba quântica, né? Que vai explodir, meu. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 4. Ó. Por isso que eu falei, versículo 2, 3 e 4. A gente tem que ajuntar para dar esse resultado aqui, ó. Porque fala do rico e do pobre, o 2 e o 3. E fala a diferença. Nossa! É o evangelho da equidade, meu irmão. É o evangelho da igualdade, meu. Nossa! É difícil achar evangelho da igualdade assim explícito. Você tem que ter assim uma imaginação muito fértil. Eu acabei de achar aqui em 3 versículos de Tiago, a gente vê muito evangelho da justiça, da piedade, da justiça, do juízo, da piedade. Lucas tem o evangelho da equidade, que eu já vi. Nossa, mas achar assim, 3 assim, pá, 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 pá. Nossa, agora não tem escapatória. Nossa. Agora eu tô feliz. Agora eu tô contente. Vixe, olha só que tá escrito aqui no versículo 4, ligando o 2 e o 3, meu. Porventura não fizestes distinção, diferença entre vós mesmos, meu. Jesus está falando que quem é da igreja tem que ter tudo igual, meu. Nossa, não pode ter conta individual, meu filho. Olha, e eu falei isso um pouco antes, agora há pouco. Quem tá assistindo o vídeo tá vendo. E ninguém sabe disso, meu. E ninguém enxerga, esse que é o problema. Ninguém enxerga. Porque ninguém prega. Porque se for lá em Romanos e falar do pé, o pé bonito é aquele que tem o pé, que vai pregar a palavra, mas eles não pregam, porque eles não falam disso que eu tô falando. Eles falam mil e umas coisas. Daí na hora que chega no evangelho do pobre, eles não pregam nada, meu. Nossa.
Nossa, mas vamos continuar aqui, né? Para não ficar muito grande o vídeo, para não passar muita vergonha, né? Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Eu nem vou traduzir essa parte aqui, porque eu fiquei agora com a cabeça toda. Deu um nó na minha cabeça agora. E não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Olha só isso, meu irmão. Jesus está falando que quem faz acepção de pessoas tem pensamentos maus. E olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Que eu li agora há pouco, ó. Epístola universal. Universal. Quer dizer que a epístola universal faz juízo de maus pensamentos por causa da teoria da prosperidade. Olha só isso, meu. Caramba, meu. Jesus já sabia que existia uma igreja no futuro que chamava Universal. Nossa! Agora foi demais, hein? E não era nem essa. Apareceu outra bomba sem querer aqui. É só Jesus mesmo na causa, não tem jeito. É só. Até a bolota aqui, ó. Ó, até a bolota tá desanimada. Aí já tá vendo que a picanha, o filé mignon, a alcatra, ela tá vendo que vai ser difícil, né? Porque os ricos, né? Os mal pensadores aqui, né? Os que têm maus pensamentos, eles pegam tudo pra eles, né? Isso não é acepção de pessoas, imagina. Não, que isso, né? Que isso? Coitadinha da... Coitadinha da balatinha. Ai, ela ficou até... Ela ficou... Tá chorando aqui. Nossa, que pena, bola. Você vai ficar sem sem o seu nutriente, sem a sua proteína. Ai, tadinha, né? Que pena. Mas então, olha só, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Interrogação. É uma pergunta, hein? Agora vão me acusar, vão falar que eu que tô fazendo mau juízo, né? De pensamentos. Tá certo, vai. Vamos dar uma vamos dar uma pulada nesse assunto. Vamos ver se é o versículo 5 agora. Agora que chegou. Agora que chegou. Agora que chegou o drama agora. Você tá preparada? Acho que ela tá preparada. Então vamos lá. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos. 2 pontos. Agora o apóstolo Paulo vai explicar e ensinar o que significa tudo isso que eu falei agora. Preste atenção. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos. 2 pontos. Porventura,
não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Olha só, que interessante. Eu vou até parar um pouquinho aqui, porque me veio assim na cabeça, assim. Quer dizer então que o apóstolo Tiago está falando aqui, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é só os pobres que têm fé? Deixa eu ler de novo aqui. Deixa eu ver se eu entendi direito o que está escrito aqui. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, que eu falei que o negócio ia ser feio, né? É, é, é como se fosse aquela jamanta assim que vem pra cima de você e bate com tudo assim, sabe? É uma pancada muito forte, né? Mas vamos repetir novamente, para não ficar muito tenso. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. E eu nem li tudo ainda, hein? Eu parei na primeira parte. Vamos lá. Ó, até minha outra cachorrinha ali latiu. Mas vamos continuar. Versículo 5. Ouve. Tá mandando as pessoas ouvirem. Eu acho que elas devem estar com muita cera dentro do ouvido, né? Porque acho que ninguém tá ouvindo isso que eu tô falando, né? Em nome, representando nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Bom, eu me considero pobre, né? Porque se eu fosse rico, eu não tava aqui falando, né? Essas coisas. Argumento é bom, né? Argumento é bom. Senão eu não estaria falando, né? Ouve, meus amados irmãos, 2 pontinhos na lagoa. Porventura, não escolheu Deus, com D maiúsculo, aos pobres. Nossa, é um versículo que na primeira parte tem a palavra pobre e rico. Mas aqui vamos analisar o contexto. Porventura não escolheu Deus aos pobres? Está escrito pobres, não está escrito ricos. Não, eu vou falar direito primeiro, depois eu inverto para ver como é que fica, tá certo? Aí vai ficar bom. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ao contrário, porventura não escolheu aos ricos deste mundo para serem pobres na fé? Na primeira parte deu certo, né? Que deu errado. Ó, vou trocar o pobre pelo rico, ó. Porventura não escolheu Deus aos ricos deste mundo para serem pobres? Na fé deu certo. Nossa! Olha só! Agora matou. Na... Eu não pensei que ia ficar tão bom esse vídeo assim. Rapaz, presta atenção, ó. Se a pessoa não entender agora, ela não entende mais. Sinto muito. Se a pessoa não entender o que está escrito aqui, eu, eu tô mostrando do jeito certo, eu tô invertendo o que está escrito dentro da Bíblia, que não pode fazer isso, eu tô fazendo e tá dando a mesma coisa. O significado tá sendo o mesmo. Presta atenção, ó.
Vou falar do jeito certo que tá na Bíblia, ó. Do jeito que tá escrito. Depois eu vou inverter, que vai dar na mesma. O rico não tem fé e o pobre tem fé. Olha só. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Tá vendo? O pobre, ele tem muita fé porque ele não tem nada do mundo. Porque tem a palavra mundo aqui, ele não tem conta em banco. Eu não tenho conta em banco, pelo menos pelo que eu sei, eu imagino, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma conta no banco assim que eu possa ir lá, pegar meu dinheirinho e fazer o que eu quiser com ele. Eu não tenho. Então, pelo menos eu já sei o lado que eu tô aqui. Olha só, duas igrejas. Duas igrejas. Duas igrejinhas bonitinhas. Quem é o maluquinho? Quem é o maluquinho agora? Vamos ver aqui que tá muito bom. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo? Deste mundo, hein? Não tá falando lá do mundo, lá dos alienígenas, lá do espaço sideral, lá do ET, lá do filme do Steve Spielberg, lá da agenda Alien. Tá falando aqui, desse mundo aqui. Ó. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Tá vendo? Agora vamos trocar. Porventura não escolheu Deus aos ricos deste mundo para não serem pobres na fé? Vou continuar aqui, porque agora já ficou bem explicadinho nessa parte. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Interrogação. Nossa! Olha só, presta atenção, hein? Por isso que eu escolhi esse versículo. Esse é o versículo principal da Bíblia. E herdeiros, os pobres, herdeiros do reino, é o reino dos céus. É o que tem o Espírito. Porque céu e Espírito com E maiúsculo é a mesma coisa. Na minha imaginação que eu tenho aqui, o estudo que eu fiz. Esse aqui tá bem ajeitadinho ali, é só eu pegar e ficar 3 horas falando ou mais. Só desse assunto. Herdeiros do reino que prometeu. Olha só, Deus prometeu o reino dele para os pobres, não para os ricos. É o que está escrito aqui, ó. Não estou usando nem versículo anterior, nem posterior, dentro do capítulo 2 de Tiago, e não estou usando nenhum versículo fora da página que eu estou aqui. Eu estou dentro do versículo. Olha só. Ó. E herdeiros, os pobres, não ricos, ó, do reino que prometeu. Deus prometeu o reino para os pobres, não para os ricos. É o que está falando aqui. Aos que o amam. Só pobre ama a Deus, os ricos não amam. É o que está falando aqui, ó. Que prometeu aos que o amam. Não é assim, eu que prometeu aos que o amam.
Deus não prometeu os ricos o reino dos céus. Porque eles não amam a Deus. Eu tenho como comprovar isso em Mateus 19, hein? Não vem me encher o saco que eu tenho. Olha, se eu pegar Mateus 19 aqui, aí acho que eu calo a boca de todo mundo, hein? Olha, olha, não adianta você ser supermestre da Bíblia, ter 500 mil faculdades teológicas. Olha só, hein? Porque se alguém vier falar alguma coisa, eu vou usar Mateus 19, hein? Eu tenho como comprovar, porque lá tá escrito que o único jeito de mostrar que ama a Deus de verdade é vender tudo que tem e entregar aos pobres. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Para terminar, né? Porque já vai dar 1h30, né? Herdeiros do reino que prometeu. Tá vendo? Deus prometeu pros pobres, não prometeu pros ricos. E daí para finalizar, eu vou dar minha opinião, que é essa que eu queria, é o final da cereja do bolo. Eu vou dar minha opinião, calma aí. Baseado em tudo isso que eu tô falando. Herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Interrogação. Então, eu teria que continuar no versículo 6. Porque aqui está falando no versículo 6 que os ricos, eles desonram os pobres. Tá falando isso. O versículo 7, o versículo 8, mas eu vou terminar por aqui. Para não ficar, né, muito... Para não ficar muito, assim, uma goleada, né? Para não ficar goleada de 10-0, né? Então, qual que é o meu... Minha opinião, meu ponto de vista? Aqui, nessa leitura que eu fiz. Que o apóstolo Tiago, ele tá dando não é sermão, mas tá dando uma lição de moral em todo mundo aqui, nos ricos. Ele tá dando uma lição de moral. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, ó, você que é rico, quiser entrar dentro da igreja cristã, você tem que dar tudo que você tem e entregar pros pobres, senão você não é bem-vindo aqui. É isso que ele tá falando aqui. Rico não pode entrar dentro da igreja dos pobres. Tá escrito aqui, eu acabei de falar. Como é que as igrejas aí que é milionária? Então, quem tá dentro das igrejas tem que expulsar os ricos dentro da igreja, porque eles também estão errados, eles estão sendo coniventes, então. Meu argumento é esse. Se você tá dentro de uma igreja e você é pobre, você também tá sendo conivente, porque o apóstolo Tiago tá falando aqui, ó, ali para você, você viu, ó. Ele tá dando uma lição de moral, ele tá dando uma lavagem na cara dos ricos aqui, ó. Ele tá lavando a cara dos ricos, ó. Cara de pau, ó. Os ricos pilantra, ó. Se vocês estiver aqui, se vocês ficar aqui dentro da igreja, vocês vão ser expulsos, ó. É isso que ele tá falando aqui, ó. Que é para todo mundo fazer isso e ninguém faz, todo mundo tem medo. Ninguém faz. Você que é cristão mesmo de verdade, você tem que ir lá na sua igreja e falar assim, ó, você que é rico, você tem que fazer igual tá escrito lá em Atos, capítulo 1, 2, 3, lá você tem que dar tudo que você tem nos pés dos apóstolos, para os apóstolos distribuir dentro da igreja, não tem que ficar com essa conversinha fiada aí não, de trouxa, de vagabundo, de ignorante. Se você não fizer isso, você é conivente com eles, você vai pro inferno junto com eles. Ou então você sai dessa igreja aí suja, imunda aí que você tá, essa igreja podre aí, essa igreja maldita, e faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Montei minha igreja, tô fazendo aqui, ó. E
quando der 2030 eu vou lá pro Amazonas, lá, vou ficar lá dentro do mato, lá daí eu quero ver alguém me colocar a marca da besta. Quero ver. Aqui eu não fico, mas nem full. Eu nem, não quero nem saber, mesmo se for, se eu tiver que ir a pé, que nem eu, em 2020, nós estamos, acho que 2024, 2025, uma mulher veio me encher o saco, tava na rua, daí eu peguei e fui lá para Ribeirão Preto, andei 120 quilômetros, com 5 cachorros, eu tava indo lá pro Amazonas, lá. É claro que quando eu cheguei lá no Ribeirão Preto, né, eu já tava morrendo, né? Mas eu fui, andei 120 quilômetros, demorei 7 dias para chegar lá. Eu tava indo lá pro Amazonas, porque a Vá, né? A Vá ficou me enchendo o saco. Se bobear, acho que eu até ia ser preso, porque se ela inventasse alguma coisa, eu chamei a polícia ficou do lado da mulher, ficava me enchendo o saco, mulher maluca. Daí a polícia ficou do lado da mulher. Mas eu falei pros policiais, falei tudo assim, ó, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Eles nem me prenderam, porque eles viram que eu tava falando a verdade, eles só mandaram sair fora, só. Mas eu fui lá, falei, denunciei, depois eu falei que eu ia lá na delegacia da mulher lá, eles até zombaram de mim, falaram, você vai fazer o que lá na delegacia da mulher, lá só atende mulher? Eu falei, mas eu vou lá, não tem problema, eu vou lá e vou fazer o boletim. E daí eu peguei, em vez de ir pra lá, eu fui com os cachorros lá pra Ribeirão Preto. E daí eu cheguei lá em Ribeirão Preto e fiquei... Demorou 7 dias dormindo no meio da estrada, no meio do canavial. Cheguei no restaurante, eles me deram comida. Só no Graal lá que eles não me deram e me expulsaram lá, o segurança lá. Lá o Graal lá de Ribeirão lá. Daí eu passei a noite com fome lá, que não tinha dinheiro. Mas eu fui. E se precisar de novo, eu vou. Então, Deus e Jesus, ó, tá procurando esse tipo de pessoas aqui, ó. Que eu acabei de relatar. Então, para terminar, né, que já ficou bom, é isso aí. Então, eu também cansei. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor. Entenderam a mensagem? O final? Essa que é a igreja que Jesus vai... A igreja que ela vai arrebatar é essa que eu falei, a dos pobres, a dos ricos que você frequenta, ele vai exterminar. Não importa se você é pobre ou rico, mas você tá lá dentro das doutrinas satânicas deles, fica com Deus, a paz do Senhor.